A melhor coisa que os investimentos vão trazer para a sua vida não é o dinheiro, não é o patrimônio que você vai construir. É a mentalidade do investidor. Porque quando você investe, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Tudo na sua vida começa a fazer sentido, porque os investimentos convergem para todas as outras áreas da sua vida. Tudo na sua vida segue a mesma lógica dos investimentos e eu vou te provar isso nesse vídeo. Eu sou Evandro Gabriel, sou advogado, sou consultor de investimentos e eu estou produzindo conteúdo para as redes sociais todos os dias. Então me segue aqui já se inscreve no canal. Eu vou começar te explicando os juros compostos. Se você investe, você sabe que os juros compostos são a base para todo investimento. Os juros compostos basicamente funcionam da seguinte forma. Se você tem R$100 e coloca ele a uma taxa de juros de 1% ao mês, nos juros simples, você ganharia R$1 todos os meses. Todos os meses, independentemente do prazo, você ganharia R$1. Agora, nos juros compostos, os juros incidem sobre o rendimento dos próprios juros. Ficou confuso, né? Mas calma lá. Você tem R$100 e ele vai render 1% ao mês com juros compostos, sistema de capitalização composta. Então, no primeiro mês, você colocou R$100. No segundo mês, você terá R$101. No terceiro mês, os juros incidirão sobre os R$100 e sobre os R$1 que você recebeu de juros. Então você terá R$102,01. Olha que legal. Isso no curto prazo parece irrelevante, né? Pô, ganhei 1 centavo. Mas no longo prazo, esses juros vão se acumulando. E você consegue ter um rendimento muito maior porque os juros vão ultrapassar a quantidade de patrimônio que você conseguiu acumular. Só que essa mágica dos juros compostos se aplicam a todas as áreas da sua vida. Você quer ver um ótimo exemplo? Eu acho que não existe um exemplo melhor do que esse, do que a atividade física. Você ir para academia um único dia não vai mudar nada. Nada, absolutamente nada. Você só vai ficar com dor no corpo, basicamente. Mas se você for para academia por 5 anos seguidos, todo dia, 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, você ir para academia por 5 anos, você vai ter outro corpo, você vai ser outra pessoa, você vai ficar extremamente atlético. Os juros compostos são basicamente isso, eles se aplicam a todas as áreas da sua vida. Se você quer ficar mais inteligente, você quer ter mais conhecimento, você ler um único livro não vai mudar nada, você vai ter um repertório 1% melhor. Mas se você ler um livro por mês, 10 livros por ano, e fazer isso por diversos anos consecutivos, ao final aí de 10 anos, você vai ser extremamente inteligente, vai ter muito mais conhecimento para agregar, vai conseguir ter conversas muito mais profundas. Os relacionamentos, se você quer ser uma pessoa mais interessante, você quer ser alguém que fala bem, você quer ser alguém que consegue interagir com as pessoas, alguém que consegue ter um relacionamento de qualidade, você tem que praticar isso todos os dias. Você tem que se forçar a isso, conseguir alcançar uma mudança relevante. Porque você fazer uma coisa só um único dia não vai conseguir demonstrar a qualidade que você espera. Porque na nossa vida tudo acontece com o acúmulo de pequenas ações. E quando você vai acumulando um monte de coisa, no final elas viram uma coisa gigante. Um grão de areia não faz diferença, mas milhões, bilhões de grãos de areia fazem uma praia. Isso você entende quando você começa a investir. Você começa a fazer essa conexão com áreas da sua vida que você nunca tinha pensado. E tudo isso porque você começou a investir o seu dinheiro e percebeu que aquele conhecimento se aplicava a todo o restante da sua vida. Mas não é só isso que os investimentos podem trazer de conhecimento para você. Uma das principais regras dos investimentos que você tem que ficar mais atento é quanto ao risco, a relação de risco e retorno. Os investimentos, tem investimentos que são mais arriscados e outros que são menos arriscados. Por exemplo, renda fixa, via de regra, é muito menos arriscado do que renda variável. Então você comprar um CDB de um banco é arriscado do que comprar uma ação de uma empresa. Porque na renda fixa você tem como prever o quanto você vai ganhar. Enquanto na renda variável você não sabe. Você está totalmente à mercê aí do mercado, se a empresa vai bem, se a economia vai bem ou não. Isso se aplica a tudo na sua vida. Quanto maior o retorno que você quer alcançar, maior vai ser o risco que você terá que correr na maioria das situações. Se você quer ter uma empresa que vai ter muito dinheiro, uma empresa de sucesso, você vai ter que se arriscar mais. Se você quer ganhar mais dinheiro que os outros, você vai ter que se arriscar mais. E quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno, não vai ser sempre. Você quer ver um exemplo? Fazer faculdade é um risco maior. Alguém que não fez faculdade não teve o risco de fazer 5 anos de faculdade, gastar tempo, dinheiro, para ver se vai ganhar mais no final desse tempo. Então você não fazer faculdade tem um risco menor, mas também tem um retorno potencialmente menor.
Porque, em média, pessoas que fazem faculdade têm um rendimento, uma renda mensal superior a quem não fez. Você abrir um negócio, você abrir uma empresa, tem um risco muito mais alto do que tentar uma vaga de emprego, do que tentar um concurso público. E por isso, quando você abre uma empresa, você está correndo risco também, ao mesmo tempo, de ter um retorno extraordinário. Você consegue ficar bilionário, digamos assim, abrindo negócio, enquanto não é possível ficar bilionário sendo concursado ou sendo funcionário de alguma empresa, via de regra, né? Então, quando você começa a investir, você percebe que tudo na vida segue essa mesma regra. Quanto maior o risco, o retorno tende a ser maior. E para você aceitar esse risco, o retorno tem que ser maior. Quem queria se arriscar para alguma coisa se o retorno fosse igual de uma coisa que é garantida? Quem queria tentar abrir uma empresa se a chance de você ganhar o máximo que você pudesse ganhar com um salário mínimo? Ninguém ia ter incentivo para abrir uma empresa. O que faz as pessoas terem coragem de se aventurar no mundo dos negócios é o potencial de conseguir ganhar mais do que no emprego convencional, no emprego CLT. Tudo na vida se baseia no risco e no retorno. Quanto mais arriscado, o retorno tem que ser maior para valer a pena. Ninguém se arrisca de forma desnecessária. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, vai ajudar muito o canal. Uma outra forma de você conseguir enxergar a vida através da alocação de ativos. Quando você investe o seu dinheiro, você tem que analisar cuidadosamente os diversos tipos de investimento e onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, renda fixa, nós temos CDB, tem LCA, LCI, tem centenas de coisas, fundos de renda fixa. Mesma coisa com renda variável, tem mais trocentas outras coisas. Só de criptomoeda nós temos milhões de opções para você investir. Ações, então, nem se fala. E você tirar esse tempo para escolher onde você vai colocar o seu dinheiro, qual o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro, se aplica na vida real. Só que na vida real, ao invés de dinheiro, você vai estar colocando o seu tempo, o seu esforço, que é o ativo mais valioso que a gente tem, porque dinheiro você consegue fazer mais. O tempo é limitado. Você não consegue comprar mais tempo. O tempo que você tem de vida já está definido, você vai viver o quanto você vai viver. Eu duvido aí que alguém que tem 90 anos de idade queira trocar o resto de tempo que ele tem por mais dinheiro. É muito mais fácil de trocar o dinheiro que tem por mais tempo de vida. Porque o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos, poder aproveitar ele com as pessoas que nós gostamos, fazendo coisas que nós gostamos. E você identificar qual é o melhor lugar que você deve alocar esse seu tempo, o seu esforço, você não ficar perdendo tempo com coisa inútil. Porque na vida nós temos que fazer sacrifícios e algumas coisas vai sacrificar o seu tempo. Por exemplo, tem alguns trabalhos que são chatos, tem coisa que você vai ter que fazer na sua vida que é chato, que você não quer fazer, que você tem que fazer mesmo assim, porque vai contribuir com o restante da sua vida, que vai te levar onde você quer chegar. E você escolher exatamente onde você vai colocar esse tempo para não perder com coisa inútil. E hoje eu acho que falta muito isso na sociedade, de pensar melhor o que está fazendo com o seu tempo. Quando a gente olha os estudos de média de tempo de uso de redes sociais, não só no Brasil, em todos os países do mundo, as horas de uso de rede social têm subido muito. As pessoas têm utilizado, em média, mais de 4 horas de redes sociais todos os dias. 4 horas de redes sociais são basicamente 1/6 do tempo que você tem no seu dia. É 1/6 da sua vida que você está colocando nas redes sociais. Que você poderia estar fazendo outra coisa, que você poderia estar com a sua família, com os seus amigos, praticando um esporte, se divertindo, fazendo qualquer outra coisa. Não estou falando que rede social seja necessariamente ruim ou que não vai agregar para a sua vida. Claro que pode agregar. Inclusive, eu acho que esse vídeo que você está assistindo vai agregar para a sua vida. Mas você escolher com o que você vai gastar o seu tempo é uma grande habilidade e que quem investe consegue perceber melhor. Quem investe tem melhor essa percepção. E a pessoa já tira seu tempo para escolher onde colocar o seu dinheiro. Então, ela tirar tempo para entender onde colocar o seu tempo faz muito sentido. Essa, para mim, acho que é uma das maiores habilidades de todo investidor, que é conseguir ver coisas da vida e ver que o tempo é a mesma coisa que dinheiro, só que muito mais valiosa. E o último ponto que eu acho que investir vai mudar a sua vida é você considerar o tempo de maturação. Aqui eu estou falando de tempo novamente, mas de forma diferente. Não é o tempo como um ativo, e sim o tempo nos investimentos. Porque todo investimento tem basicamente 3 esferas: o aporte, o retorno e o tempo. O tempo é um dos maiores benefícios de quem investe. Quanto mais tempo você investir, maior vai ser o retorno final. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro em algum ativo, maior vai ser o retorno no final por causa dos juros compostos e tudo mais. Na nossa vida é a mesma coisa. Quanto mais tempo você dedicar para alguma atividade, melhor você vai ser nessa atividade. E esse raciocínio converge com a história dos juros compostos. Tudo que você se dedica, você vai ficar melhor eventualmente.
Primeira tentativa de qualquer coisa vai ser ruim. Primeiro vídeo que você postar vai ser ruim. Primeira venda que você fazer vai ser ruim. O seu primeiro trabalho vai ser ruim. Tudo na vida, a primeira tentativa é ruim. Não tem como a milésima vez ser tão ruim quanto a primeira. Você ainda não vai ser ótimo, mas com certeza você já vai, no mínimo, ser melhor do que na primeira tentativa. Simplesmente porque os esforços vão acumulando. E aquilo que você faz repetidamente, com frequência, você vai melhorar. E eu deixei esse ponto para o final, porque ele é basicamente a conclusão de todos os outros pontos que eu listei anteriormente. O que você tem perdido seu tempo recentemente é o que você é melhor. Se todos os dias você fica 6 horas do seu dia nas redes sociais, que é grande parte do seu dia, você deve ser ótimo nas redes sociais. E se ao invés de perder esse tempo nas redes sociais, você estivesse praticando um esporte, você seria ótimo naquele esporte. Se você estivesse trabalhando no seu próprio negócio, você seria ótimo no seu negócio. O fator tempo, a sua maturidade como pessoa é basicamente o resultado dos juros compostos da energia que você está gastando. Você vai escolher o ativo com o risco ideal para o seu perfil, você vai colocar a energia necessária naquele negócio. Quanto mais energia, mais tempo você dedicar naquele negócio, melhor você vai ficar. Porque os juros compostos vão se acumulando, os juros daqueles esforços repetidos todos os dias vão se acumulando e de acordo com a evolução do tempo, você vai se tornando melhor. Você conseguiu entender mais ou menos o que a mentalidade de investidor faz para a sua vida? Os investimentos não são coisas de outro mundo, ele não é uma ciência totalmente diferente, ele é só a vida real aplicada ao dinheiro. Pelo menos tudo que tem valor na nossa vida está relacionado a investimentos. Tudo aquilo que vai nos beneficiar, que vai agregar para a gente, está relacionado a investimentos. Você vai ter que dedicar o seu tempo, você vai ter que colocar o ativo mais importante que você tem, que é o seu tempo, sua atenção, seu esforço, sua energia em uma coisa, você vai escolher algo que é arriscado na medida certa para você e você vai se dedicar naquilo por tempo suficiente para ver os juros compostos agindo e você ter o resultado que você espera. É por isso que a maior vantagem de investir não é o dinheiro que ele vai te agregar, é você conseguir entender isso no mundo real, você conseguir enxergar a realidade dessa forma, é um benefício gigantesco que poucas pessoas têm o privilégio de ter. Você entender que para você ser amigo de alguma pessoa, você tem que dedicar tempo com ela. Você tem que se esforçar, tentar ser o mais legal possível. Para você conquistar um par amoroso, você ter uma namorada, um namorado, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que ser gente boa, você vai ter que ser carinhoso, atencioso para conseguir aquela pessoa. Tudo isso requer o seu esforço, o seu ativo mais importante, que é o seu tempo, a sua atenção e a sua energia. E você terá que fazer isso por tempo suficiente para colher os frutos disso. Exatamente como um investimento. Você conseguiu entender a mensagem que eu estou te passando? Eu espero que sim. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que faça sentido para você e te ajude de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal. Tem vídeo como esse todos os dias. Muito obrigado e até a próxima.